Bom dia para você aí de casa, bom dia, vereador. E como eu já disse que o senhor é o presidente da comissão, eu vou começar a entrevista falando sobre esse trabalho. O senhor que assumiu a comissão o ano passado, aqui a gente ainda estava naquele enfrentamento mais árduo em relação à pandemia da Covid-19. Fala um pouquinho de como foi assumir naquele momento e como está hoje. Bom, muito bom dia, Mina, telespectadores da TV Câmara. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, prestando, os esclarecimentos e contas do nosso mandato. Foi um momento difícil, no auge da pandemia, tivemos aí alguns enfrentamentos, alguns questionamentos com o secretário de Saúde, os representantes da Comissão de Enfrentamento da Covid, o próprio Devisa, e nós, enquanto legisladores, procurávamos algumas respostas e também cobrávamos algumas ações do Executivo. Enfim, muitas reuniões, muitas ações, idas a São Paulo, tivemos aí dificuldades, isso não é novidade para ninguém. Quando dos leitos de UTI, os leitos nós tínhamos aí déficit nos leitos de UTI, também dificuldade para a criação de novos leitos, então fomos procurar recursos, enfim, foi um momento difícil, mas eu acho que com muita parcimônia, com muito trabalho, nós estamos conseguindo vencer esse momento tão difícil do nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Vereador, você falou inclusive da questão da atuação da comissão naquele momento em que Campinas precisava de mais leitos Covid-19. Ultimamente, infelizmente, tem sido pauta em todos os telejornais e no nosso também a ocupação dos leitos de UTI infantil, assunto esse que o senhor abordou, inclusive, na última reunião da comissão. O que a gente pode dizer para a população em relação a essa ocupação? A gente sabe que sempre está ali no limite, mas sempre tem criança esperando, por exemplo, por um leito de enfermaria aqui na cidade. Mina, nós tivemos aí uma situação, estamos ainda com uma situação bem difícil, bem crítica, Nós temos que ser bem transparentes. O que impacta hoje as UTIs, as enfermarias ou as unidades de terapia semi-intensiva, na grande maioria, elas são por doenças respiratórias, o vírus sincicial, que é sazonal, a sazonalidade ou o período em que a gente tem o acometimento das nossas crianças, que é o período de outono e inverno. Nós tivemos uma antecipação, isso culminou com impacto direto nas internações pela Covid e também pelas doenças respiratórias. Nós temos uma realidade de uma cobertura vacinal contra a Covid nas crianças que ela não é boa, muito pelo contrário. Ela se faz necessário que nós ampliemos essa cobertura vacinal. A realidade de Campinas hoje é que as crianças vacinadas com as 2 doses estão em torno de 48%. Então, nós temos que vacinar mais crianças. Nós temos 60% com a primeira dose. E, muitas vezes, isso acaba fazendo com que as crianças acabem adoecendo e vão necessitar de leitos de UTI. Tivemos uma realidade há uns 20 dias, de 114% de ocupação. Na última sexta-feira, 32 crianças esperando por leitos, seja de enfermaria e leitos de UTI. Conversamos, você falou da nossa reunião com o secretário de Saúde, com o presidente da Rede Mário Gatti, justamente para que ele nos posicionasse de algumas ações que estavam sendo tomadas, inclusive em relação à retomada de cirurgias, atendimentos no ambulatorial de consultas, cirurgias represadas. E abordamos também as UTIs infantis, e a realidade nossa realmente era uma realidade difícil, não é fácil lidar com isso, a gente sabe que é muito complicado, mas a gente tem que ter responsabilidade. Muitas pessoas estão aí querendo algumas ações do governo municipal, mas a gente tem que ter critério para que essas ações sejam colocadas em prática. Vereador, eu vou sair da Comissão de Política Social e Saúde, que é uma comissão permanente,
aqui da Câmara Municipal de Campinas, que além de trazer debates para casa neste tema, também analisa todos os projetos relacionados à saúde que tramitam no Legislativo Campineiro a uma outra comissão. A comissão proposta pelo senhor no ano passado, que trata justamente da discussão do impacto da crise hídrica no setor elétrico, o senhor que propôs essa comissão lá em setembro de 2021. Fala um pouquinho desse trabalho, vereador. Naquele momento, nós estávamos numa situação muito crítica, né? Pela própria... o período, né, de seca, enfim, a gente enfrentava um momento difícil. Nós estávamos focados e preocupados, principalmente, que essa crise hídrica, ou a falta de chuva, vamos colocar assim, impactasse diretamente, né, na produção de energia elétrica, como aconteceu. Nós tivemos aí algumas ações do governo federal, que isso, de alguma forma, aumentou e muito, substancialmente, né, a tarifa de energia elétrica, num momento muito difícil da nossa população, do nosso povo. Né, a gente já estava enfrentando um momento, né, de fragilidade, de vulnerabilidade das famílias, algumas pessoas perderam emprego, perderam a renda, enfim, e o impacto direto na conta de energia, né, na vida dessas pessoas. Então, nós montamos uma comissão, tivemos aí algumas reuniões, inclusive com o presidente da Sanasa, mas felizmente a chuva veio, né, e a gente teve aí amenizado um pouco esse problema, essa nossa preocupação com a falta de água, enfim, eu acho que as coisas acabaram caminhando, né, para um final feliz, digamos assim. Agora eu vou falar um pouquinho das suas ações, inclusive com projetos de lei. A gente teve recentemente um projeto do vereador que cria aqui em Campinas o Banco de Ração e Utensílios. A lei ela foi aprovada, sancionada em 2021, e recentemente ela foi então regulamentada. Essa regulamentação saiu no Diário Oficial do último dia 11. Para quem acompanha e já sabe, uma boa notícia, mas para quem não sabe, explica novamente, vereador, o que é esse banco de ração e qual a importância agora dessa regulamentação. Foi um projeto assim, que me deixou muito motivado, né? A gente falou um pouco de conta de energia elétrica, da situação das famílias, né? Principalmente as famílias em situação de vulnerabilidade. A gente sabe, né, que todo mundo que tem um gato, um cachorro, um animal de estimação, ele faz tudo, né, para que tenha atendido às suas necessidades básicas. E nesse momento de pandemia, o que a gente viu foi uma situação muito triste, né? As pessoas não tinham, elas mesmas não tinham o que colocar no prato, né, na sua mesa, quanto mais para o seu pet, para o seu animalzinho de estimação. Então, eu tive a oportunidade de me deparar com um projeto de lei que criava o banco de ração e de utensílios para os animais, e eu vi aí uma possibilidade de a gente fazer um aporte de alimento para essas famílias, né, principalmente as famílias em situação de vulnerabilidade. Esse projeto foi votado, foi aprovado por unanimidade nessa casa, sancionado pelo prefeito. Então, o prefeito ele referendou, né, ele sancionou, ele aprovou o projeto, mas ele precisava ser regulamentado para o cidadão, né, que não conhece como é que tramitam as coisas. E aí a regulamentação ela é importante para que isso seja colocado em prática. Então as pessoas ficavam cobrando, vereador, quando que a gente vai ter, né, atendido essas necessidades de ração ou de utensílio, seja uma coleira, seja um brinquedinho, seja uma caminha, e para nossa felicidade foi regulamentado, o decreto foi publicado e falta pouca coisa para isso ser colocado em prática. Então o mais importante, Mina, é que a população saiba que isso vai ser, a gestão disso é da prefeitura, mas a distribuição é do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal, que é uma entidade ligada à sociedade civil, então a gente não vai ter dificuldade nenhuma de lidar com isso. Então as pessoas que estão lá relacionadas no cadastro único, inscritas no cadastro único, as famílias em situação de vulnerabilidade, os criadores independentes e as ONGs poderão receber essas doações. Da onde vem esse alimento, essa ração? De doadores como nós, eu e você, algumas pessoas, né, que são pessoas jurídicas podem doar, algumas empresas, alguns comércios, né, esses pet shops, essas agropecuárias, produtos que possam ser, muitas vezes,
tem lá uma fiscalização e são apreendidos por alguma irregularidade, o poder público vai poder fazer esse aporte para o banco de ração e também, para nossa felicidade, alguma emenda parlamentar, né? Algum dos nossos vereadores que tem aí com essa causa uma identidade pode pedir para o seu deputado, seja o deputado federal, o deputado estadual, que faça um aporte financeiro, um aporte de dinheiro, para que a gente possa adquirir ração e utensílio para os animais. E de acordo com o texto da prefeitura, olha, ainda em maio, nós teremos um chamamento público para que as pessoas jurídicas possam se cadastrar para doar ou ser um ponto de coleta de doações. Depois que esses pontos estiverem definidos, todas as pessoas poderão deixar as doações nesses locais. A gente lembra que ainda, como o vereador salientou, a gente tem um grupo aí de pessoas do Conselho Municipal que representa a sociedade civil, são aí participantes de ONGs, de defensores da causa animal aqui em Campinas, que vão aí, digamos que fiscalizar esse trabalho, que será comandado pela Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável aqui da cidade de Campinas. Um outro projeto do senhor também que virou lei é o projeto do Banco de Óculos, vereador. O que é essa matéria que hoje já é lei e se ela já está em funcionamento ou se precisa ser regulamentada? Miriam, outro projeto que eu acho importante, né? Ele vem de encontro com aquilo que a nossa população, o nosso cidadão comum, as famílias em situação de vulnerabilidade precisam. Esse banco de armação de óculos é aquele óculos que você tem em casa, que você não sabe o que você vai fazer com aquele óculos, com aquela armação, você pode doar, né? Seja você pessoa física ou pessoa jurídica, então a gente pode receber aí várias doações de óculos. Esse projeto ele foi aprovado na Câmara, foi sancionado por prefeito, mas ele precisa ser regulamentado. Então nós estamos cobrando, né, do prefeito, do seu staff, do seu secretariado, que faça essa regulamentação. Feita essa regulamentação, as pessoas que tiverem ali uma receita, né, do oftalmologista, solicitando a confecção de um óculos, ele vai se dirigir àquele local que vai fornecer a armação e depois ele vai na ótica para fazer colocar lente no óculos. A gente deixou em aberto também nesse projeto que pode ser feita alguma parceria com alguma ótica, alguma entidade que produza, né, que possa produzir alguma fábrica, que possa produzir lentes também, né, para a população num preço mais acessível. E a nossa realidade ela é muito cruel, né? A gente tem 20% das crianças em idade escolar com dificuldade, né, de aprendizado por causa da falta de óculos. 70% dos problemas oftalmológicos eles seriam resolvidos com a colocação de óculos. Então é muito importante, né, que a população saiba disso. E muitas vezes nós, né, cidadãos comuns, ou o cidadão comum, ele passa por uma consulta e simplesmente ele não consegue, né, confeccionar seu óculos, ele guarda isso lá e acaba não tendo atendido, né, a sua necessidade. Eu acho que é uma necessidade importante, até para que ele possa interagir melhor, ter, né, assim, uma qualidade de vida melhor. Então, assim que for regulamentado, o senhor passa as informações para nós e a gente faz a cobertura e mostra como vai ser, então, o banco de óculos, de armação de óculos aqui na cidade. Vereador, uma outra lei de sua autoria é a Lei da Semana Criativa. O que é? A criatividade e inovação, eu acho que ela é inerente do ser humano, né? A gente tem, né, por exemplo, a inteligência artificial, que ela faz muitas das coisas que o ser humano faz, mas a criatividade é nossa. Então, essa semana de criatividade e inovação, ela se baseia numa indicação da Organização das Nações Unidas, que instituiu no dia 12 de abril o Dia Mundial da Criatividade e Inovação. Então, a gente trouxe para o município de Campinas, que é um município, né, ele tem aí um pioneirismo tecnológico, né? Super tecnológico, tem um pioneirismo em tecnologia, inovação, né, as nossas universidades, polo de alta tecnologia, para que a gente tenha uma semana dedicada exclusivamente,
né, a criatividade e a inovação. Eu acho que para a gente é importante, vai fomentar muitos e muitos projetos, vai fomentar turismo, vai fomentar encontros, sejam esses encontros, né, com palestras, com workshop, enfim, com uma diversidade de ações que eu acho importante para a nossa cidade. Vereador, a gente teve aí o Abril Azul, né, que é o mês que trata da reflexão em relação a várias coisas de direito, também de diagnóstico e tudo mais sobre o espectro autista. E o senhor protocolou um projeto justamente que fala da carteirinha. A gente sabe que tem uma lei federal que fala da carteirinha, mas ela, em Campinas, ainda não existe essa carteirinha. Qual a importância da gente ter essa lei municipal e quem tiver essa carteirinha, quais vão ser os benefícios para essa pessoa? Mina, são poucas as pessoas que sabem lidar, né, com esse transtorno do espectro autista ou autismo, né? Às vezes profissionais de saúde, às vezes educadores que têm, né, uma visão mais ampla ou mais específica. Muitos, né, muitos cidadãos ou cidadãos comuns, eles não sabem, muitas vezes, o porquê aquela criança, o porquê aquele adulto está tendo aquela atitude. Né? O autista, ele tem dificuldade na socialização, na interação, né? No relacionamento, muitas vezes dificuldade na verbalização, seja na comunicação verbal ou não verbal também, algum comportamento muitas vezes repetitivo, às vezes restritivo, e essa carteira, ela vai dar ao autista ou à criança, enfim, que ela seja reconhecida através do documento. Isso, e tenha aí preservado, valorizado, ou atendido aos seus direitos básicos, por exemplo, de ser atendido preferencialmente. Até porque a pessoa está na fila e fala assim, mas por que ele está na fila de presencial? Não aparece nada, porque o autismo nem sempre é perceptível. E muitas vezes, olha só como as coisas são. Pode ser que aquela demora no atendimento pode desencadear um comportamento, né, daquela criança que para alguns pode parecer um comportamento agressivo, porque muitas vezes eles podem ter aí né, falar um pouco mais alto, alguma ação motora que possa, né, ter assim, para o leigo, né, uma visão não tão assim, que ele possa entender, alguma coisa que não seja tão boa, vamos colocar assim. E se a pessoa estiver lá com a carteirinha, mostrar, né, que ela tem esse transtorno do espectro autista, ele pode ser identificado como tal, e alguma pessoa que tem aí, por exemplo, talvez um pouco mais de entendimento, possa conduzir de uma forma diferente. Então, órgãos públicos, órgãos privados, ele vai ter seu atendimento preferencial. Vamos supor também que essa criança venha se perder do pai e da mãe. Nós já tivemos um episódio, né, aqui na cidade, que uma criança se perdeu. Ele estava num local público, né, de muita gente, teve lá um surto, vamos colocar assim, né, teve lá um comportamento que é típico dele, e ninguém sabia lidar, tentaram segurar, contê-lo, enfim, e eles são muito fortes, às vezes a forma com que eles se defendem ou tentam se defender pode gerar alguma interpretação não muito bem compreendida. E ao passo que se você, né, tem lá um tratamento, né, ou sabe conduzir, ou você é a pessoa com que ele respeita ou ele escuta, se você falar com ele vai mudar o comportamento, vai ficar mais calmo, mais tranquilo. Então, na carteirinha vai estar identificado quando algum autista se perder, quem é o responsável legal por ele, seja pai, seja mãe. Um contato ali. Exatamente, vai ter um telefone de contato, estará também o endereço dessa criança ou dessa pessoa, enfim, eu acho que é importante, né? Isso é cidadania, eu acho que se a gente não sabe lidar muitas vezes com isso, é importante que a gente dê as ferramentas para que as pessoas conheçam melhor. Esse projeto começou a tramitar recentemente aqui no Legislativo. A gente lembra que todo projeto protocolado passa primeiramente pela Comissão de Constituição e Legalidade. Se for aprovado em primeira discussão, aí depois passa pelas comissões de mérito para uma segunda discussão aqui na Câmara Municipal. Qual é a sua expectativa?
Mirna, sim, eu não tenho dúvida que isso será aprovado, né, com muita tranquilidade, até porque é importante a gente ressaltar a qualidade dessa Câmara Municipal, né? Os vereadores a gente tem aí uma pluralidade de vereadores, cada um de uma corrente, né? Seja de esquerda, de direita, de centro, enfim, mas todos eles muito focados nas necessidades da população. Então, essa é uma causa que muita gente defende, né, nessa Câmara Municipal. Outros que muitas vezes não é a pauta, mas se sensibilizam com ela, então eu não tenho dúvida, será aprovado, né, a legalidade e depois será aprovado o mérito, sem sombra de dúvidas. Para a gente encerrar, vereador, é importante lembrar que o senhor é vice-líder de governo. Como tem sido esse papel? Eu sempre digo o seguinte, né, eu me relaciono bem com todos os vereadores, eu acho que isso aí sempre foi a tônica do meu relacionamento com as pessoas. Eu acho que a gente tem que ter muita educação, muito respeito e consideração com as pessoas. É claro que muitas vezes, você tem que ter, né, aquela palavra de convencimento para aquela determinada pessoa. Mas, enfim, eu vejo com muito bons olhos. Eu aprendi muito, eu tenho procurado ser um bom vice-líder de governo, trazer as reflexões, né, as pautas que são colocadas para serem votadas, a reflexão dos vereadores. Eu acho que a gente não pode contar com a unanimidade, mas a gente pode contar com a compreensão dos nossos pares. Enfim, eu não tenho tido dificuldade de lidar com isso, e para mim foi talvez um reconhecimento de um trabalho que iniciou lá atrás, e eu faço isso com muita tranquilidade, muito prazer, e procuro fazer da melhor forma possível. Como foi para o senhor essa primeira semana lá no Teatro Bento Quirino? Semana que vem reuniões ordinárias estarão de volta. Mirna, eu tenho 25% de sangue italiano, 50% de sangue libanês e 25% português. Então é uma mistura boa, a gente gosta de estar próximo, gosta de pegar na mão, gosta de abraçar. Esse relacionamento tete a tete, né, olho no olho, eu acho que é extremamente importante. É daí que você tira aí as grandes lições, as grandes mensagens. Então, parabenizar o nosso presidente, José Carlos, pela coragem, parabenizar também o prefeito e todo o seu corpo de funcionários que fez com que nós pudéssemos estar presentes, vocês da TV Câmara, que dão todo esse suporte técnico. Eu acho que para a gente é um grande ganho, para a cidade de Campinas também, até porque a população vai poder, ou poderá, né, participar presencialmente. Obrigada, vereador, e um bom dia ainda, viu? Eu que agradeço e um excelente final de semana para todos nós. E a gente lembra que se você quer falar com o vereador Paulo Haddad, a Câmara Municipal de Campinas fica na Avenida da Saudade 1004. O contato do gabinete do vereador você encontra lá no site www.campinas.sp.leg.br. A gente vai para um breve intervalo e, na sequência, o Gabriel Castro estará de volta aqui no estúdio.